Meus irmãos, eu confesso para vocês que Deus falou algo muito forte no meu coração nessa tarde. Eu queria compartilhar com os irmãos. O texto que eu quero ler está em Gênesis, capítulo 17, do verso 1 até o verso 8. Um texto muito conhecido por nós cristãos. Livro de Gênesis, capítulo 17, o verso 1 até o verso 8. Trago o abraço da minha esposa, Suzana. Infelizmente, hoje é dia de atendimento na psicanálise que ela faz, e ela atende até às 10 horas da noite, eu não pude estar aqui. Gênesis capítulo 17, versículo 1 até o versículo 8. Eu uso a versão NVI, a nova versão internacional, mas fiquem à vontade para acompanhar na versão que os irmãos usam. O texto da palavra diz assim: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, presta atenção, toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Eu queria que você abrisse em outro texto, em Gálatas capítulo 2. Gálatas 2:20, texto muito conhecido também por nós. Quero ler esse texto apenas para fazer uma pequena introdução. O apóstolo Paulo, a igreja de Gálatas, escrevendo capítulo 2, verso 20, o texto diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Glória a Deus. Deixa eu voltar ao texto que nós lemos. Irmãos queridos, eu creio aqui que todos nós entendemos que Jesus Cristo veio na terra, Ele morre na cruz, Ele ressuscita ao terceiro dia, e a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus, ele será salvo. A Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus Cristo é a ponte entre nós e Deus, será salvo. Todo aquele que crê que não é mais por obras, mas sim pela graça, pelo favor imerecido da cruz do Calvário, vai ser salvo. Você acredita que você é salvo em Cristo Jesus? A partir desse momento, a Bíblia vai dando algumas outras referências, e ela vai dizer o seguinte: você que agora é salvo, tem uma coisa que é boa. Para alguns é ruim, mas para nós é boa. Nós somos mortos para o mundo, e nós somos vivos para Deus. Para o mundo nós temos certidão de óbito, e para Deus nós temos certidão de nascimento. A vida que nós vivemos, ela não pertence mais a mim, e ela não pertence a você. A vida da qual nós vivemos, ela pertence a um propósito eterno de Cristo. Quando Ele morre na cruz e ressuscita, e Ele salva eu e você, nós não temos mais vida. A única vida que nós temos é essa que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Galácia, que é: eu não vivo mais, Cristo vive em mim, agora a vida que eu vivo é dele. Todo aquele que está em Cristo, meu irmão, não tem mais vida. Vocês dão aleluia agora para depois chorar, calma.
A vida que nós vivemos como cristãos, como filhos amados de Deus, é uma vida assim: pai, o que eu devo fazer agora? Eu e você, nós somos criados com dons, com talentos, com propósitos. Nós somos geograficamente colocados nessa família porque Deus tem um propósito. Nós fomos colocados nessa comunidade porque Deus tem um propósito. Você foi colocado na sua empresa porque Deus tem um propósito. Tudo é sobre Ele. Você crê assim, meu irmão? As suas habilidades foram dadas por Deus por causa dEle. Os seus dons foram dados por Deus por causa dEle. Ponto final. Quero voltar ao texto. Guarda essa mensagem introdutória. Nós estamos diante de um texto com Abraão. Abraão, que Deus muda o seu nome através de uma promessa que ele seria pai de multidões. Deus olha para Abraão: Abraão, é o seguinte, você vai ser pai de nações, as famílias serão benditas em ti. Nós lemos no texto também no Novo Testamento que aquele que está em Cristo tem parte de Abraão. Nossa família é bendita pela promessa que Deus fez a Abraão. Ele olha e fala assim, no último versículo, no versículo 8, fala assim: eu darei a vocês e os seus descendentes a terra de Canaã. Olha que interessante. Deus faz uma promessa a Abraão de um lugar. Deus faz uma promessa a Abraão de uma parte geográfica, Canaã. A terra que mana leite e mel. A terra que era a terra prometida do povo hebreu. Irmão, Abraão passa Isaac, passa Jacó, chega José. Povo fica mais de 400 anos escravos no Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar o povo do Egito. Vamos sair do Egito, tira o povo do Egito. Tem que passar pelo deserto para chegar na terra prometida. Vamos passar pelo deserto para chegar na terra prometida. A viagem que demoraria 40 dias, ela se torna em 40 anos. Aquilo que era para acontecer em menos de 2 meses, todos aqueles que saem do Egito, exceto Caleb e Josué, eles morrem. Eles não enxergam, eles não veem, eles não conseguem conquistar aquilo que Deus disse que seria deles. O que eu trouxe aqui para nós, o que o Senhor falou comigo nessa tarde, é uma reflexão para esse próximo ano. Decisões para o próximo ano. E é mais ou menos assim. Deus poderia ter cumprido essa promessa por muito antes do povo ser escravo do Egito. Mas Deus não cumpre. Exatamente por um problema, por um posicionamento. E a falta de posicionamento do povo faz o povo andar em círculos. Deus não chamou eu e não chamou você para nós andarmos em círculos. Deus chamou eu e chamou você para nós andarmos em ciclos. O povo anda em círculos, gastando o tempo, gastando a vida, sendo que Deus chamou desde Abraão para andar de ciclo em ciclo. Em Gênesis 17, a palavra de Deus já tinha sido liberada. Deus falou assim: Abraão, você vai estar nessa terra. Passaram-se séculos e séculos e séculos e ninguém possuiu a terra. Sempre teve um entrave, sempre teve uma escravidão, sempre teve uma desobediência, sempre teve algo que deixava o povo andar em círculo. A pergunta para nós nessa noite é: você tem andado em círculos ou você tem andado em ciclos? Jesus não morreu na cruz para você viver a vida que você quer viver. Eu vou melhorar. Jesus não morreu na cruz para eu e você, nós vivermos a vida que a gente quer viver. Jesus não morreu na cruz para eu e você destinarmos os nossos filhos naquele caminho que a gente acha que é bom.
Jesus não morreu na cruz para nós olharmos e falarmos assim: Deus, as decisões da minha vida toma eu. Você não é alguém que pode achar que você é dono do seu nariz. Existe um dono que nos remiu, que nos comprou. Eu e você, nós somos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, meu irmão. Existe um projeto, existe um propósito, existe algo que Deus deu sobre a minha vida e a sua vida, mas quem determina esse projeto, esse propósito, é o Senhor. A pergunta que não quer calar, ou a pergunta de $1 milhão é: será que eu estou no lugar certo? Esses dias eu perguntei aos pastores da igreja: se você recebesse uma proposta para ganhar 10 vezes mais do que você ganha, você aceitaria? Se você recebesse uma proposta de uma empresa séria, de um negócio sério, de algo consolidado, tudo certo, para ganhar 10 vezes mais do que você ganha hoje, faz a conta, você aceitaria? A resposta de 90% foi: é claro que eu aceitaria. Eu não sei porque eu vou falar isso aqui, mas Deus sabe. Irmão, tem momentos que eu e você, nós não podemos duvidar de quem Deus é para nós. Sabe por quê? Porque tem horas que Deus não manda a gente sair de um lugar e ir para outro, porque existe um propósito para ser efetuado ali. Nós não somos guiados pelo salário, nós não somos guiados pelas propostas boas, nós não somos guiados pelo clima, nós não somos guiados por aquilo que as pessoas falam, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não falamos sim ou não na nossa vida porque é melhor para mim ou pior para mim. No ano de 2000 eu vou embora de São Paulo, eu largo a igreja. Nasci na igreja e quero conhecer o mundo. Vivo 4 anos fora da igreja. Nesses 4 anos eu passei por um escritório de contabilidade, sou contador, do qual o diretor chegou para mim e falou assim: eu não sei porque eu vou te fazer uma coisa, mas eu quero que você faça a contabilidade dessas empresas do começo ao final. Tudo você vai fazer, tudo você vai fazer. E eu trabalhava aqui no Ipiranga, na Faculdade de São Marcos. Eu tinha experiência em contabilidade de uma única empresa, que era da Faculdade de São Marcos. E eu fui aprendendo, fiquei 4 anos ali, um escritório muito grande. Quando eu saí dali, eu fazia 200 empresas diferentes, de segmentos diferentes, do início ao final da contabilidade. Quando um presidente aí assumiu a presidência, ele mudou muita legislação, e eu era convidado para conversas, por ser contador, e as pessoas queriam saber como que elas sonegavam impostos. E como contador, eu sabia todas as formas. E um dia o Espírito Santo falou muito forte comigo e eu larguei a contabilidade. Migrei para a área financeira, fui ser analista financeiro de um escritório de advocacia, cresci, virei gerente financeiro. Depois eu fui ser gerente financeiro de uma importadora, uma das maiores importadoras do Brasil. E foi ali que Deus me tirou de lá e jogou para o ministério integral. E eu sempre pensei: por que eu passei por todo esse processo? Por que eu passei por lá? Por que eu tive que me sujeitar àquilo? Por quê? Quando eu assumi a igreja em Arujá, era uma igreja bem pequena, tinha umas 25 pessoas. Eu dei de cara com um povo de condomínio, com empresários. E o primeiro assunto que veio na mesa e que me conectou a eles, que conectou meu coração a eles, foi exatamente a contabilidade. Existem processos que você passa, que o Senhor quer que você passe, que hoje você não vai entender nada, mas ele vai fazer sentido lá na frente por causa de um propósito. Pastor, mas por que eu estou passando por isso? Vou dar uma palavra que está ardendo aqui, irmão. Ferida fechada é ministério aberto.
Processo concluído é novo ciclo de vida. O Deus está falando para mim, para você assim: por que você insiste em olhar para o seu próprio umbigo e viver a sua própria vida? As suas decisões são pautadas em quê? Irmão, a igreja, nós somos a igreja, o nosso propósito, o nosso ministério, ele passa por aqui. Aqui tem os pastores, tem o pessoal do louvor, tem o pessoal que faz acontecer, o pessoal da mídia. Isso precisa acontecer. Mas o nosso propósito é ser igreja, ser crente, aonde quer que a gente esteja. Então, na nossa empresa, nós não estamos ali apenas trabalhando pelo salário. Afinal de contas, quem trabalha por salário é escravo. Nós somos filhos, quem cuida de nós é o nosso Pai. Quando nós entendemos que nós somos filhos e quem cuida de nós é o nosso Pai, nós não dependemos de um patrão. Eu não dependo de fornecedor, você não depende de cliente, você não depende de ninguém, você depende do Senhor. Pastor, mas e se ninguém me mandar, e se eu não tiver salário? Irmão, existe corvo. Corvo foi feito só para cuidar de crente. Essa é a função do corvo, não tem outra. Não dá para você ter a sua confiança no homem, em coisas materiais, em coisas palpáveis. Não, nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 2:20. O povo, todas as vezes, eles titubeavam, falavam assim: Moisés, você me tirou de lá para poder fazer o que aqui no deserto? E Deus se revelando, mas é uma coisa para murmuradores, para aqueles que não creem que Jesus Cristo nos guia. Esses vivem de círculos. Eu quero pensar em mim: cadê a minha comida de hoje? Cadê a minha proteção? A gente vai falar de proteção para um Deus protetor? A gente vai falar de comida para um pai? Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas esse cara aqui, ó, que é fofinho, como que é seu nome? Enzo, cadê seu pai e sua mãe? Tá ali, ó. Como chama sua mãe? Aline? Aline, quantas vezes o Enzo, 4 horas da manhã, bateu na sua porta? 4 horas da manhã. Ô mãe, você vai ter dinheiro para comprar o café da manhã amanhã? Quantas vezes ele fez isso? Sabe por quê? Porque ele confia no pai e na mãe dele. A nossa falta de confiança faz a gente viver em círculos. Deus quer fazer o quê? Sai desse lugar, sai, rompe com essa falta de credibilidade, de confiança, com essa falta de fé, rompe com esse olhar para o umbigo e vai, avance. Precisa ter alguém que puxe isso. O reino de Deus não é feito de coisas humanas. Não dá para nós confiarmos apenas naquilo que o nosso braço pode prover. Não dá para nós confiarmos na palavra de não, mas meu patrão falou que era assim. Irmão, o pastor Paulo esses dias falou comigo, ele disse assim: se Deus mandar você para um outro lugar, você vai? Eu falei assim: vou, depende muito, porque eu tenho um projeto no meu coração. Eu falei assim: depende muito do dono do lugar. Ele falou assim: qual dono? O dono. Eu tentei falar para ele: não, o dono, o senhor xixi, fulano, ciclano. Não, Leandro, você não entendeu a pergunta. Se o dono quiser, o lugar é de vocês. Deixa eu falar uma coisa: o dono está exigindo de nós um próximo passo. O dono está exigindo de nós sair do sofá. O dono está exigindo de nós sair do comodismo. Pastor, por que eu estou naquela empresa? O pessoal me maltrata, o pessoal fala mal de mim. A luz precisa estar no meio de trevas. Quem é empresário aqui, em nome de Jesus? Quem tem empresa? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem reunião que vocês participam que não é para fechar negócio. Deus só fez essa reunião para você acessar o coração do outro. E ponto final.
Deus não tem nada a ver com isso, irmão. Pastor, mas era para fechar um negócio grande. Eu sei, irmão, era. Mas não é a vontade de Deus, é a vontade dele. Vai acontecer outros negócios, vão ser fechados outros negócios, mas aquele ali é para você ter discernimento, sabedoria, sensibilidade, porque Deus está te colocando em lugares para você acessar corações. Irmão, você não é o engenheiro, o médico, o funcionário, o auxiliar, o contador, não. Você é um filho amado de Deus que está como para acessar alguém. Estamos como para acessar alguém. Esse meio de sobrevivência que Deus te deu é só uma ponte. Possivelmente eu não acesse as pessoas que vocês acessam, e vocês não acessam as pessoas que eu acesso. É por isso que a gente é diferente, para acessar os irmãos. Deus está deixando claro qual é o propósito da nossa vida. É por isso que Ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque quando Ele fecha uma porta, meu irmão, Ele não tem nada a ver com a porta, tem a ver com o propósito dEle sobre a sua vida. Não tem nada a ver com, mas não aconteceu. Se não aconteceu, meu querido e minha querida, é porque Ele está tratando com você, com o outro, com o outro, com o outro. Quem reclama são as crianças. Pai, você falou que ia me levar no circo hoje. Pai, você falou isso aqui, pai. A gente às vezes parece crianças espirituais. Irmão, quando uma criança nasce é muito bonito ela falar papai, é muito bonito ela falar mamãe, é muito bonito ela falar dadá, gugu, é muito lindo. Mas com 5, com 10, com 15 anos, isso já é deficiência. Não dá para ficar no mesmo lugar em círculo. Deus nos chamou para mudar de ciclos. Lá na sala, lá no Kids da nossa igreja, nós temos sala de 0 até 1 ano, 2 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, 10 a 12 e 13 a 17. Quando faz aniversário, dá tchau para os amiguinhos, próxima sala. Aí os pais vêm falar comigo, porque já falaram com o pessoal do Kids, e eles têm uma ordem. Aí eu falo: pastor, o senhor não sabe, é que o meu filho, ele é tão apegado aos amigos daquela classe. Eu queria tanto que eles ficassem lá. Olha o que a gente está fazendo com as nossas crianças. Eu queria tanto que eles não crescessem. Eu queria, em outras palavras, eu queria tanto que eles não mudassem de ciclos. Eu queria tanto que eles se sentissem confortáveis. E aí meu sermão começa. Aí no final ele falou assim: sim, é verdade, pastor, eles vão mudar de sala. Eles vão mudar de sala. Irmãos, está na hora de você sair da salinha das crianças. Está na hora de você parar de ficar mandando mensagem para o pastor Silvio: pastor, ora por mim, que eu estou com uma dor de barriga muito grande. Irmão, Deus chamou você para orar. Deus chamou você para tomar atitude. Falou: pastor Silvio, fica tranquilo hoje. Irmão, o que é oração? Vem aqui, que eu estou aqui, ó. O Espírito que habita nele, habita em você, habita em mim, irmão. Ou a gente acredita que Jesus rasgou o véu, ou não acredita. A nossa comodidade faz a gente olhar os homens de Deus e falar assim: isso, vão lá, eu estou aqui na retaguarda. Deus não chamou ninguém para ficar na retaguarda. Deus chamou nós todos para ficar em linha de frente. E linha de frente não quer dizer que você vai pegar o microfone na mão. Linha de frente vai falar assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Qual que é a minha função? Não dá para viver em círculo. Quem vive em círculo, pensa em si. O Pai é nosso. E depois ele vai falar que o pão também é nosso. Pode ser que Deus deu o pão a você, mas é só para passar pela sua mão para entregar para o outro, e você está comendo pão sozinho. Sabe por que existe dízimo e oferta? É para tratar no meu e no seu coração, só. Para saber quem é a nossa confiança. É só para isso. Porque se Deus quiser, Ele brota um rio de ouro aqui, vem dólar do céu, Ele faz qualquer coisa. É só para tirar o reinado de Mamon. E a gente fala assim: eu confio no Deus Pai. É só para falar assim: o crédito não é seu, o crédito é dele.
nós somos salvos pela graça, santificados pela graça, nós vivemos em favor imerecido. Meu irmão, no Covid mostrou isso para nós. Se ele paralisar um segundo, meu irmão, não tem mais nada. Anos e anos e anos de construção, minutos, segundos, milésimos de destruição. Não dá para viver parado. Não dá para viver reclamando. Não dá para viver murmurando. Não dá para viver com uma vida que não seja mais santa. Não dá para engolir qualquer coisa. Não dá para vir aqui, sentar, ouvir a palavra e ir embora e falar assim, o pastor não sabe nada. É verdade, a gente não sabe nada mesmo, mas o Deus que a gente serve, sim, Ele sabe tudo. Se você dobrar os seus joelhos, se você entrar no seu quarto, fechar sua porta e falar com um Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Eu passei uma experiência muito grande quando eu cheguei em Arujá. Um homem muito rico, muito rico. Ele estava com dívida milionária, ia perder todo o patrimônio dele, toda a fortuna dele. E a esposa ligou para a minha esposa e falou assim, será que o pastor não pode vir aqui para orar por ele? Eu falei, claro que eu vou. Quando eu cheguei lá, ele batia a cabeça na parede, está machucado. Um empresário, pastor, cheio de autoridade, inteligência sobrenatural. E quando a gente chega num lugar, a gente já entra em espírito de oração. Oh Deus, de mim não tem nada, qual é a palavra que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer fazer aqui? E eu estou ali, ele falando. Eu olho para esse cara e ele espera uma resposta minha. E o que o Espírito de Deus colocou no meu coração é o seguinte, fala para ele falar comigo. O cara quer resposta. E eu cheguei para ele, falei, irmão, eu tenho uma coisa só para te contar, para te falar. Deus está mandando você ir falar com ele. A partir daquele momento ele ficou calado, ele não olhou na minha cara, ele não me deu tchau e subiu para o quarto dele. E eu fui embora. Cheguei no carro, falei, Suzana, perdemos um casal de membros da igreja. Eles vão procurar outra família, porque eu não soube aconselhar, eu não soube fazer nada. Uma semana depois ele me liga, falou assim, será que você pode vir aqui em casa? Eu falei, com toda certeza. Chego na casa dele, e falou assim, eu tive ódio de você. Naquele momento eu precisava de uma palavra, eu precisava de um abraço, eu precisava de uma estratégia, eu precisava de algo. E eu tive uma reunião em São Paulo. Eu saí daqui de Arujá indo para São Paulo. E com muita raiva de você, eu falei para Deus assim, Deus, que pastor é esse que o Senhor mandou para Arujá? Porque eu precisava de uma palavra, eu precisava de uma resposta, eu precisava de uma estratégia e tal. Naquele momento, o Espírito Santo começou a falar com ele. É exatamente isso que eu quero com você. E começou a falar para ele exatamente como ele faria. E ele começou a escrever dentro do carro o que ele tinha que fazer. Uma semana depois, ele devia 15 milhões no banco. Deus falou para ele assim, chama o advogado do banco. Conversa com o advogado e faz uma proposta X. Ele fez exatamente, ele falou assim que, ele escrevendo, ele mostrou para mim o papel. Ele falou assim, é a maior loucura da minha vida, o que eu vou fazer. Chegou no banco, fez a proposta, escreveu no papel, pegou o papel, mostrou para o advogado. O advogado falou assim, você acha que eu sou besta? O que você acha que eu sou? Ele falou assim, por favor, leve para a diretoria. No outro dia o advogado liga e falou assim, foi aprovado sua proposta. Esse moço em um ano, ele comprou mais outra empresa. Ele voltou com todos os seus bens. Ele voltou. E hoje ele é um homem firme com Deus até hoje com a gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente assume responsabilidade, Deus fala diretamente com você. Às vezes você fica esperando um profeta, fica esperando alguém colocar a mão na sua cabeça e o Espírito Santo está do seu lado assim, ó. Posso falar? Não, o profeta vai falar. Vamos deixar o profeta falar. Ei, existe um profeta dentro de você. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Não dá para nós vivermos em círculo. Não dá para a gente andar como crianças. O Senhor nos manda avançar.
Avante, lá na frente não vai ter mais codorniz, não vai ter mais maná, não. Tem terra que mana leite e mel para aqueles que vivem de ciclos. É isso. Então, em nome de Jesus, eu não sei o que tem paralisado você, mas aquilo que te paralisa, hoje é dia de você falar assim, eu enterro. Hoje é dia de você olhar para trás e falar assim, eu vou avançar. Hoje é dia de você mandar uma mensagem para o pastor Silvio, sim, pode contar comigo. Estou aqui para te ajudar no que for. É dia de você tomar posicionamento e servir aquelas pessoas lá na sua empresa. Irmão, a nossa vida é baseada no servir. Não tem para onde ir. Esses dias eu estava falando sobre Dorcas. Eu tenho um ministério, um projeto na igreja chamado Dorcas. A gente leva Bíblia, acho que você já sabe, para as maternidades, a gente dá para as crianças. Esse mês agora deu 4.450 Bíblias entregues e kits entregues lá na cidade de Arujá. Eu estava meditando sobre Dorcas, pastor Silvio, e quando Dorcas era uma costureira e fazia roupa para as mulheres. Ponto. A Bíblia fala que ela a única mulher chamada de discípula na Bíblia. Só que eu fiquei meditando e falei assim, essa moça, ela não servia de qualquer forma. Quando ela servia alguém, ela servia sob medida. Nós somos chamados para servir o outro sob medida. Quando você for presentear alguém, não compra qualquer coisa. Compra sob medida. Quando você for servir alguém, não faça de qualquer jeito, faça sob medida. Quando você for lavar o pé de alguém, não faça de qualquer jeito, faça sob medida, porque nós fomos chamados para servir com excelência. Lá na empresa, aquele pessoal chato, é sob medida. Nenhum patrão manda a gente embora. Nenhum patrão, em sã consciência, manda pessoas embora quando trabalha com excelência. Ninguém. Eu não subo de cargo, eu não faço isso. Primeiro que você não estuda, não quer crescer. Segundo que você chega lá e você quer fazer panelinha. Terceiro que você não dá testemunho de cristão, mas nem que a vaca tussa. Aí vem aqui na igreja e quer receber uma palavra profética. A palavra profética hoje vai estudar, vai trabalhar, vai servir, vai ser crente. Cresce. Irmão, como eu queria que aquela cultura americana estivesse no Brasil. Filho, fez 18 anos, ai que lindo, vaza. Pode ir embora de casa, meu amorzinho. Eu tenho um lá de 23 que esse ano vai para os Estados Unidos. E quando voltar, eu já falei para ele, a sua mala vai estar pronta para você ir morar sozinho, lindo. É isso. Não dá. A mãe, o pai tem limites. Nós como pais, nós devemos dar destino aos nossos filhos. E não colocar ele debaixo de uma asa. Porque nós cuidamos dos filhos de Deus. Os nossos filhos, antes de serem nossos, nós consagramos, nós entregamos, nós apresentamos ao Senhor. E Deus tem projeto, propósito na vida dos nossos filhos. E a gente faz o quê? Fica tranquilo, Senhor. O meu projeto é bem melhor para eles, viu? Fica tranquilo aí. Não se mete, não. Você acha que eu estou brincando? Quantos e quantos pais querem que os filhos assumam a empresa? E os filhos não têm nada de comerciante, não tem nada de empresário, não tem nada daquilo. Deus chamou eles para ser artista. Sei lá. Aí fica alguém tentando vestir uma armadura, vestindo uma roupa que não é a dele. O Senhor tem uma roupa para nós sob medida. Muitas pessoas falam assim, pastor, você quer que o Vinícius ou o Arthur assumam a igreja? Eu falo assim, eu quero que o Vinícius e o Arthur vivam a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, sim. Se não, não. Não dá para enfiar goela abaixo, porque quando a gente faz goela abaixo, irmão, acontece só desgraça. A gente vive em círculos. É a mesma coisa quando as pessoas estão nos departamentos errados. Departamento errado. Você não nasceu para isso, então sai. 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 Mas eu recebi uma profecia. É mentira. Foi mentira.
Ah, falaram que eu era muito bom para cantar. Não era, te enganaram, muito bem enganado. Não dá para ficar num lugar onde Deus não te colocou. Não dá para ficar num lugar onde Deus não te chamou. É por isso que a Bíblia vai falar assim, que na igreja, uns são apóstolos, outros evangelistas, outros profetas, outros mestres, outros pastores. Por quê? Porque cada um é diferente, cada um faz uma função, cada um tem... O Lego precisa ser construído, você está atrapalhando. Tira o orgulho, tira o ego, entrega, fala assim, pai, ô pastor, eu não quero mais isso. Chega para o patrão, eu vou procurar outro emprego. Você está lá por quê? Porque ganha bem. Mas Deus não te chamou para ser isso. Que coisa. Eu não sei porque eu estou insistindo nisso. Glória a Deus. Aí o Josué e Caleb, qual que é o seu propósito? O que eu tenho que fazer? Qual o direcionamento? Mas todo mundo morreu, mas você está vivo, você vai ver, vem cá. Você vai entrar na terra prometida. Você não viveu de ciclos. Pastor, mas o meu pai foi assim, o meu avô, o meu bisavô. Então, mas acaba hoje, não vai ser mais. Não vai ser mais. Ah, mas meu pai fumava, meu pai bebia, meu pai prostituía, meu pai adulterava. Acabou, não vai ser mais. Acabe ciclos de maldição sobre a sua vida, tendo um posicionamento. Acabe com isso. Nós nascemos da água e do Espírito, nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, nenhuma condenação há para aqueles que estão debaixo das mãos de Cristo Jesus. Vai adiante. Pastor, eu preciso de ajuda. Estamos aqui para te ajudar. Vamos junto. Tem gente que tem dificuldade em tomar atitude. Tem gente que tem dificuldade em tomar posicionamento. Tem gente que tem dificuldade em tomar decisão. Irmão, peça ajuda. Peça ajuda aos irmãos. Nós somos igreja. Algo aconteceu na nossa igreja nesse sábado. Nós estávamos no seminário de intercessão. Então vocês que são da intercessão, vocês sabem que é manto. No culto eu ainda consigo segurar, mas nos bastidores não dá. E Deus, o irmão que estava fazendo, o pastor que estava fazendo as ministrações, a pastora, perdão, disse assim que colocou o ministério deles todinho aqui assim, foi um ministério de fora, e disse que era para cada um de nós ir até lá, abraçar um deles e confessar os pecados. Aquilo veio que nem uma bola de fogo no meu coração. A primeira vez que eu confessei pecado foi para a pastora Zenete. Eu nunca mais tinha feito isso. E a gente estava ali em uns 15 pastores, casais de pastores. E quando ele fez isso, eu vi aquele pessoal ali, alguns irmãos da igreja foram lá, abraçaram, começaram a chorar. Deus falou no meu coração assim: traga os pastores e confesse os seus pecados a eles. Isso foi sábado agora. Eu falei, pai, tem uns que não dá para falar não. Chamei a Suzana, minha esposa, falei, Su, pega as mulheres, Deus está mandando a gente fazer isso. Eu vou pegar os homens e vou para lá. Nós ficamos 15 abraçados. E eu rasguei meu coração. Eu falei tudo que podia, tudo que não podia. Daqui a pouco, enquanto eu falava, as lágrimas começaram a rolar de todos, de todos. Quando eu terminei de falar, teve um irmão que falou assim, eu também quero falar. E começou a falar. Aí o outro irmão falou assim, eu também quero falar. E começou a falar. Todos, sem exceção, falaram coisas assim que a gente nunca imaginaria ouvir. Mas Deus nos trouxe um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de alinhamento. E parece que alguma coisa explodiu dentro de nós. E eu quero falar uma coisa para você. Por que eu falei isso? Porque tem decisões que são muito difíceis da gente fazer. É muito difícil. Mas são necessárias para o romper, para viver um novo ciclo. Deus está esperando você romper com coisas difíceis para viver um novo ciclo. Deus está esperando você tomar uma decisão para dar um outro passo.
para viver um novo ciclo, para viver uma nova história. Pode ser que tem coisas que sejam travadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a tua igreja, que é por decisão sua, falta de posicionamento seu. Então hoje, em nome de Jesus, hoje é dia de chegar para Faraó e falar assim: Faraó, você querendo ou não, eu saio do Egito. Você querendo ou não, eu não vivo mais por cebola, pepino e alho. Se não tiver comida, eu sei que o meu Deus não vai falhar. Não vou mais viver de uma forma pensando nas coisas terrenas, sendo que Deus te deu um propósito eterno. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos gastar o nosso dia tão precioso, nossas 8, 9 horas que nós passamos nas empresas, vivendo apenas nesse ambiente. Eu não estou falando para você ser um chato, para ficar falando Jesus te ama, não. É para viver o Jesus te ama. É para servir aqueles que nunca foram servidos. É para olhar com os olhos de Jesus para aquelas histórias mais cabeludas. Por trás daquilo tem alguém que possivelmente seja abusado. Por trás daquilo tem alguém que não teve pai, não teve mãe, que foi destruído. Eu quero te convidar a você ter um olhar espiritual sobre a sua vida. Dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da igreja, em todo o tempo. Tem reuniões, pastor Silvio, que é necessário abaixar a guarda. A gente está falando com homens de Deus. A gente está falando com mulheres de Deus. A gente tem princípios de vida que é de honra. Princípios de vida que é de respeito, que é de temor. Está na hora da gente voltar a ser estremecido pela palavra de Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Está na hora de a gente não viver de círculo em círculo, achando que está tudo certo, e você está lá, naquela roda, e sobe e desce, sobe e desce, e sobe e desce. Deus não quer mais isso. 2024 pode ser diferente, sim, se você hoje romper com isso. Você sabe o que precisa fazer, você sabe ou quem manda, você precisa mandar mensagem e pedir perdão. Pastor, não foi comigo, mas também não foi sobre Jesus, e Ele morreu por nós. Que orgulho é esse? Que ego é esse? Que dificuldade é essa? É um pai de amor que entrega o seu filho ao nosso favor, e quando é da nossa vez, fala: não, peraí, não é bem assim não, pisaram no meu pé. Imagina Jesus falando isso. Não é bem assim não, hein? Não vou entregar minha vida para eles não, hein, Jesus? Hein, pai? Você viu Judas lá? Ó lá, me vender. Ó o Pedro negando. Ó o Tomé não está crendo. Ó o João com orgulho. Ou a gente vive o propósito de Deus, ou a gente vive em círculos. Os seus filhos estão enxergando esses círculos que você olha, que você vive. Os seus filhos estão enxergando. Os nossos filhos enxergam a gente. E nós precisamos deixar um legado para eles. Qual é o legado para eles? Ame ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração. Entregue a sua vida realmente a Jesus. Viva o propósito realmente que o Senhor quer que você viva. E a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Pastor, vai ter dificuldade? Todo dia. Vai ter situação difícil? Nossa. É que aqui não pode falar Nossa Senhora, né? Mas, nossa. Na igreja eu falo. Vai ter gente no meu pé? Um monte. Mas tem uma coisa. Você está vivendo o melhor de Deus. Jonas, estou te mandando para Nínive. Eu vou para Tarsis. Hoje o Senhor te pega, te coloca numa embarcação e vai te jogar de novo em Nínive. E quando você sair daqui, pregue a palavra aos ninivitas. Quando você sair daqui, proclame o evangelho com a sua vida. Quando você sair daqui, sirva a todos. Quando você sair daqui, perdoe. Quando você sair daqui, ame. Faça a vontade de Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu queria orar com você. Pai, muitas e muitas vezes nós vivemos a nossa vontade.
Muitas e muitas vezes nós vivemos aquilo que a gente acha que é certo. Muitas e muitas vezes a gente vive por emoções. A gente vive por ilusões. Mas hoje, pelo poder do Teu nome, Jesus, eu quero que o Senhor trabalhe nos nossos corações. Tantos irmãos estão aqui quanto os irmãos estão assistindo. Eu peço que o Senhor direcione todos os nossos passos. Não permita que a gente se perca em meio ao caos do deserto. Não permita que a gente se perca no meio de uma cidade que não professa o seu nome. Não permita que a gente se perca no meio da nossa família. Não permita que a gente se perca no meio do ministério. Não permita que a gente se perca, ó Pai, do seu propósito. Nós não queremos viver a nossa vontade, mas sobre todas as coisas seja feita a sua vontade, tanto no céu e quanto na terra. Ajude-nos, ó Pai. Ajude-nos a um passo. Ajude-nos, ó Pai, a viver esse novo tempo. Ajude-nos, ó Pai, a romper com todas as cadeias, com tudo aquilo que nos prende ao nosso passado. Ajude-nos, ó Pai, a viver uma novidade de vida. Que 2024 não seja iguais aos outros anos, mas que seja conforme a sua vontade, vivendo o propósito que o Senhor tem para mim e para você. Nós passaremos processos, sim, mas nós cumpriremos a sua vontade. Para chegar no final da nossa vida, a gente olhar e falar assim: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que nós queremos, ó Pai. Ajude-nos a viver essa verdade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus.